Mas eu queria muito agradecer, tá, sua presença aqui hoje com a gente, para mais essa conversa aí no ciclo de palestras das ciências da natureza, junto com o centro acadêmico do curso. Queria agradecer também a presença dos alunos que estão aí hoje, do IFE, de outras instituições, dos professores também. Dizer que seria um prazer estar conversando sobre ciências das mais diferentes áreas aí. E hoje a gente vai receber aqui o Alexandre Giaquinto. O Alexandre Giaquinto, que é engenheiro ambiental pelo IFE, né? Atualmente faz mestrado em Ecologia e Recursos Naturais lá na UENF, e tem experiência na área de engenharia ambiental, gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos e aterros sanitários. E vai falar hoje aqui para a gente sobre aproveitamento energético do biogás de aterro sanitário. Alexandre, você pode ficar à vontade, tá? As pessoas normalmente vão deixando aqui as perguntas no chat, e aí a gente pode fazer tanto ao final ou quando você achar melhor, tá? Eu fico sempre olhando aqui no chat, posso fazer as perguntas sempre que você desejar, ou no meio ou no final, tanto faz. Pode ficar à vontade aí, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Beleza. Eu só vou pedir, porque aqui eu não estou conseguindo acompanhar pelo computador, né? Eu não estou vendo os comentários do pessoal. Então, se caso alguém tenha alguma dúvida muito excepcional que precise fazer no meio da palestra, sei lá, ative o microfone e pode fazer, pode me interromper sem problema nenhum, ou o senhor mesmo, professor, pode me interromper sem problema. Tá Mas joia, no tá ótimo. mais, eu prefiro que faça pelo final mesmo, que aí já junta, faz um compilado só de perguntas e respostas, fica mais fácil. Perfeito, perfeito. Pode ficar à vontade. Tá ok? Bom, o professor já me apresentou aí muito bem. Eu queria agradecer também, já de cara, pela oportunidade, né? Como eu tinha falado no comecinho, é sempre bom poder passar conhecimento. Um pouquinho de conhecimento que a gente tem é sempre bom poder passar para frente. Então vamos lá. A palestra de hoje é sobre aproveitamento energético de biogás de aterro sanitário. Bom, a gente sabe que o lixo, né, o resíduo sólido, ele é um grande problema, né? E o que se fazer com isso, a forma de tratar esses resíduos, como resolver esse grande problema, é um quebra-cabeça que é tarefa da engenharia conseguir resolver isso. E você conseguir conciliar a forma de destinação correta, sem prejuízo para o meio ambiente, e conseguir tirar proveito disso, é unir o útil ao agradável. Então, você está resolvendo um problema e ainda está sendo beneficiado a partir disso. E nessa palestra eu vou tentar mostrar um pouquinho, né, como que isso é possível. E além de ser possível, eu vou mostrar que isso já acontece em diversas partes do mundo e bem pertinho de vocês aqui em Campos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar quão grande é esse problema dos resíduos sólidos. A gente vê que no mundo inteiro, pouco mais de 2 bilhões de toneladas são geradas todo ano. E o Brasil, ele é responsável por uma parcela de 79 milhões de toneladas. Uma projeção posta para 2050 prevê mais de 3 milhões de toneladas sendo geradas por ano no mundo. E para onde que vai esse resíduo todo? É uma tarefa a se pensar que ela é muito árdua. Vamos lá. Se você isolar o Brasil desse panorama, vê que a taxa de resíduos que vão para aterro, ela, se for comparado com alguns outros países do mundo, ela é bastante alta, cerca de 59,5%, mas isso ainda é muito pouco. Em números de toneladas, milhões de toneladas, isso se traduz em 43,3 milhões de toneladas sendo destinada em aterro sanitário, numa base anual. Esse dado foi tirado do ano passado, de 2019. Bom, e o que é, de fato, um aterro sanitário? Uma definição bem simples é você tratar o aterro sanitário, você entender o aterro sanitário como sendo um reator bioquímico, onde a entrada de resíduo e água são seus reagentes e o biogás e o chorume vai ser os seus produtos. Bom, a ABNT, Agência Brasileira de Normas Técnicas, ela define aterro sanitário como sendo uma técnica que utiliza de tecnologias, todas as tecnologias viáveis e possíveis,
e princípios básicos da engenharia para a destinação de resíduos sólidos, a fim de que esses resíduos sólidos eles sejam confinados a uma menor área possível e sejam compactados ao menor volume possível e que sejam recobertos a cada jornada de trabalho ou talvez, dependendo da frequência de recebimento de resíduos no aterro, intervalos menores do que um dia de trabalho. Percebam que aterro sanitário ele é bem diferente de lixão. Lixão é um conceito antigo, que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Mas o aterro sanitário ele é um ambiente bem controlado. Ele é pensado desde o seu início até o que você vai fazer com ele há 30, 50 anos depois. Antes da construção de um aterro sanitário, tem que ser feito um preparamento do local, onde é feito o isolamento de toda a área por uma manta, para que você recubra o solo, para que não percole o chorume que vai ser gerado pela decomposição dos resíduos para o lençol freático. Então, não há poluição do lençol freático em um ambiente de aterro sanitário. E também os resíduos eles são recobertos para que não haja o escape de gases. Por exemplo, o gás metano, que ele é extremamente poluente, ou o CO2, que também é bastante poluente. Além dos perigos para a atmosfera, o gás metano ele é bem... A combustão dele é bem forte, então pode trazer risco à área do aterro. Sendo que o aterro sanitário, a cobertura dos resíduos no aterro sanitário serve também para evitar vetores, evitar mau cheiro, evitar vetores. Vocês podem perceber que em uma área de aterro sanitário você não vai ver urubu voando, porque o resíduo não fica exposto lá. Bom, em um aterro sanitário também há a presença de dutos para a captação ou a queima do gás metano e a captação de chorume que vai seguir para as estações de tratamento. As estações de tratamento elas podem ser dentro do próprio aterro ou os resíduos líquidos, né, o chorume, ele pode seguir para a unidade de tratamento. Está sem som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, eu estou ouvindo, Alexandre. Meu irmão acabou de falar que estava sem som aqui. Não, tá tranquilo. Ah, tá. Bom, então vou continuar aqui. Até me assustou aqui, estou falando já há um tempão e... Não, tá tranquilo, tá show. Bom, já que a palestra foi interrompida, vocês conseguem acompanhar meu cursor aqui? Porque eu estou apontando para várias partes aqui nas imagens. Sim, eu queria saber se vocês conseguem... Ah, perfeito. Bom, vamos lá então. Eu dizia que o chorume ele pode ser tratado dentro do aterro, em alguma estação de tratamento que há ali, ou ele pode seguir em caminhões-tanque para uma estação que não seja no próprio aterro. Essa imagem é a imagem do aterro daqui, de Campos dos Goytacazes, e aqui, essa lona preta, ela é uma lona de PEAD, um material polímero, que ela serve para impermeabilização do solo. Então, essa manta aqui, antes de você começar a despejar resíduos no aterro sanitário, só vocês que estão sem som. Você tem que colocar essa manta para que não haja a passagem do chorume para o solo e possivelmente para o lençol freático. Essa parte branca aqui, é como se fosse um tecido que serve para a cobertura dos resíduos em períodos de tempo menor, quando você não há necessidade de você recobrir ele com o solo. Então esse tecido serve para que o resíduo não fique exposto, né, para possíveis
presença de vetor e não gerar mau cheiro também. Cada um desses degrauzinhos aqui é o que a gente chama de célula. Então, você percebe que o aterro ele vai começando aqui na parte de baixo e vai subindo, né, à medida de que vão recebendo mais resíduos. E a forma mais correta de ir depositando os resíduos é ir fazendo essas pequenas carreiras assim, até que se complete a área. No caso de Campos, a estação de recebimento do chorume, ele desce por gravidade e para aqui. Aqui é uma estação de recebimento, é como se fosse uma piscina, que ela se enche e daqui você pode ou seguir por gravidade também para uma estação de tratamento no próprio aterro, ou ser coletado por caminhões-pipa e ser transportado para caminhões-tanque, perdão, para uma estação de tratamento exterior ao aterro. Essa imagem aqui ela é uma imagem antiga. Hoje em dia, já há estação de tratamento aqui no aterro mesmo. Antes, o seguia em caminhão-tanque para a estação de tratamento mais próxima daqui de Campos. Bom, esse gráfico aqui, ele demonstra o que acontece dentro de um aterro. As reações e o período de tempo. Ele demonstra, aqui, por exemplo, a gente consegue ver as fases da decomposição dos resíduos dentro de um aterro, são 8 fases, e aqui a gente vê que a primeira fase que acontece é aeróbica, onde tem ainda uma pequena parcela de ar, e os micro-organismos aeróbicos, eles começam a decomposição da matéria orgânica ali. E vê que, ao final dessa primeira fase, o oxigênio é exaurido por completo. Inicia-se assim a fase ácida, onde inicia-se também a decomposição anaeróbica da matéria orgânica. E é essa parte aqui que para a gente é a mais importante, porque ao final dessa fase ácida, inicia-se a produção de metano, que é o principal composto do biogás. Essa produção de metano, ela cresce quase que exponencialmente nessa terceira fase aqui, mantém-se constante por um tempo e decai após o fechamento do aterro. É possível afirmar que, em algum momento aqui da quinta fase, esse aterro ele parou de receber resíduos. Por isso que é possível ver o decaimento do nível de metano aqui. E o que é o biogás em si? Ele é nada mais do que um produto da decomposição anaeróbica, que é a decomposição em ambientes sem oxigênio da matéria orgânica presente nos resíduos. A sua composição ela é feita, ela é bem característica, né? A maior parte é de metano, chega a 50% ou 70% do seu volume, e de CO2, cerca de 25% a 50% de CO2. E esses outros elementos aqui, o H2, H2S, oxigênio, gás amônio, nitrogênio, são pequenos traços, não chega a ser 1% dessas impurezas, né? E diversos fatores influenciam na produção de biogás e também na produção de chorume. Porque são esses diversos fatores aqui que interferem na condição de vida dos micro-organismos anaeróbicos. Então você tem o principal aqui, talvez, bom, eu julgo ser o principal fator de influência seria a composição dos resíduos. O quanto de biogás que vai ser gerado, o quanto de chorume que vai ser gerado ao final do processo, depende diretamente da quantidade de matéria orgânica que é presente nesses resíduos. Além disso, há alguns fatores que impedem ou que inibem a produção, a geração e o consumo dessa matéria orgânica pelas bactérias, pelos micro-organismos anaeróbicos, que, por exemplo, os metais pesados, os elementos traço,
A umidade também é um fator bastante importante. O tempo de retenção, que é o tempo que esse resíduo está ali no aterro. Resíduos bem novos, eles vão gerar muito pouco metano, porque ele ainda não está na fase de decomposição anaeróbica, e resíduos muito velhos já vai ter exaurido por completo a sua matéria orgânica, então não vai conseguir gerar biogás nem chorume mais. Então, a idade do resíduo no aterro é um fator bastante importante. A temperatura, a presença de oxigênio e o pH também são de bastante importância para a produção de biogás. Esse gráfico aqui, ele mostra a quantidade de emissão de metano ao longo do tempo. Esse aqui é um aterro fictício, que inicializou-se as operações em 2017 e foi previsto um tempo de operação de 20 anos, até 2037. E com isso a gente consegue ver a curva de geração de gás, de biogás em geral, e após isso o decaimento. Então a gente vê que ele foi recebendo resíduos até aqui, e até aqui foi gerando biogás e crescendo, obviamente. Quanto mais resíduo, mais biogás vai ser gerado, e após o final de operação vai se decaindo até algum momento aqui na história parar de ser gerado biogás. Qual é, de fato, o potencial energético do biogás? O biogás em si, ele não é tão potente assim, porque 1 metro cúbico equivale a mais ou menos 0,66 litros de diesel ou 0,7 de gasolina. Tem um potencial calorífico de 7.000 quilocalorias por metro cúbico e um potencial elétrico de 1,7 kWh. Isso o biogás em si. Há um processo de purificação, que eu vou explicar aqui agora, que vai gerar o biometano. Então, o biogás ele é gerado no aterro, ele é captado pelos sistemas de coleta, que são os dutos de drenagem de gás. Esses dutos de drenagem, eles verticalmente, eles atingem a primeira camada, a primeira célula do aterro, e tem que seguir até a última, né? E ele se espalha ao longo do aterro. Mais para frente, o próximo slide aqui, eu vou mostrar o desenho, como que é feito. Após a captação, ele passa pelo sistema de tratamento do biogás, onde é feita a remoção das impurezas, aquele 1% que eu tinha explicado mais cedo. As principais impurezas que se encontram é a H2S, CO2 e também a umidade. Ele passa por um soprador primeiro, antes de acontecer a remoção dessas impurezas aqui, do H2S, do CO2, ele passa por um soprador para poder tirar algumas gotículas que foram se condensando ao longo das tubulações, e depois segue para a purificação, para a remoção de H2S, CO2 e tudo mais. Com isso, gera-se o biometano, que é nada mais do que o metano puro, só que bio porque foi feito um processo natural. E depois disso ele segue para o aproveitamento energético, onde pode ser feito para gerar energia térmica, energia elétrica, ou pode ser utilizado também como combustível veicular. Aqui, como eu havia falado, são os sistemas de drenagem, os tubos de captação. Aqui a gente vê que é a primeira célula de resíduos, aqui a segunda, a terceira e a quarta, e assim sucessivamente. Há diversos tubos dentro das células aqui, que são os tubos para captação de chorume. E os tubos verticais são para a captação do biogás. Como eu havia explicado, ele passa primeiro pelo soprador, depois ele segue ou para a queima, para poder remover algumas impurezas, e depois segue para o sistema de tratamento. Aqui é uma foto real, é um aterro de São Paulo, onde o biogás ele passa por esses tubos e segue para a usina de tratamento aqui. Bom, e por que utilizar esse biogás?
se existem formas mais proveitosas de se obter energia. Primeiro que você está prestando um serviço ambiental, você está transformando algo que era um passivo ambiental em ativo econômico, então você está conseguindo gerar renda com alguma coisa que foi jogada fora, que são os resíduos sólidos. Com isso, você está utilizando recursos que já estão disponíveis, então você não utilizar aquilo ali seria. Não tem porquê. Seria burrice não aproveitar um recurso que já está ali na sua mão, tão disponível assim. Outro fator importantíssimo é que você está deixando de emitir gases poluentes da atmosfera. O metano, por si só, ele já é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. E além da emissão de metano, há a emissão de diversos outros gases também à atmosfera, se não fosse captado ou se não fosse feita a queima do biogás. Em aterros mais novos, quando a geração de biogás não é constante, é feita a queima por flares para que não se emita o metano para a atmosfera. É preferível você emitir CO2 do que metano. Bom, com a produção de biogás você consegue gerar biometano para diversas utilidades. O biometano ele é bastante versátil, né? Você consegue utilizar ele na queima, em caldeiras, você pode usar ele para combustível veicular, combustível de gás de cozinha, por exemplo. E, além disso, a decomposição dos resíduos, ela gera também como um dos seus subprodutos o chorume, e a partir do tratamento do chorume, você pode usar esse material como sendo um fertilizante, bastante potente, por sinal. E algum desses projetos, né, já se tem projetos de aproveitamento de biogás em diversos lugares do mundo, e eu trouxe dois que são bem pertinhos aqui da gente e que talvez muitos de vocês não saibam. Aqui em São Pedro da Aldeia, bem pertinho aqui de nós, de Campos dos Goytacazes, existe o aterro de Dois Arcos, que ele faz a comercialização do biometano para um supermercado de grande escala, e esse supermercado ele utiliza esse biometano em motor gerador para se obter energia elétrica. Além disso, os próprios caminhões de lixo da unidade, eles são abastecidos com esse combustível. E como o aterro de Dois Arcos ele é um aterro de grande porte, eles conseguem suprir toda a necessidade dos caminhões dele, vender para esse supermercado e ainda assim eles planejam injetar em gasoduto e comercializar para o governo esse biometano disponível. E aqui na nossa cidade também, há pouco tempo atrás, foi instalada a usina de aproveitamento de biogás aqui em Campos, na CTR Campos. E o que eles fazem com essa energia, o aterro daqui de Campos ele é bastante novo, então a produção de biogás ainda é um pouco instável, e eles já comercializam e pretendem expandir também a venda de energia elétrica a baixo custo para consumidores de baixa e média tensão. Algumas indústrias, alguns comércios, são alguns dos planos que são alguns dos projetos que eles fazem lá com o biogás obtido no aterro sanitário de Campos dos Goytacazes. Bom, então é isso. Eu abro aqui para dúvidas. Mas antes eu gostaria de agradecer as agências de fomento que bancam a minha pesquisa, a CAPES, a FAPERJ, a UENF e o meu programa. E venho fazer propaganda aqui para vocês também. Agora, no final do ano, vai ter seleção de mestrado e doutorado para o meu programa. Aqui são as diversas linhas de pesquisa que é disponível pelo meu curso. E eu sou aluno da professora Cristal, a professora Cristina Maria. Eu faço parte do programa de Geoquímica de Metais Pesados e a Poluição Ambiental.
Então está feita aqui a propaganda. Quem quiser depois tirar alguma dúvida, vir conversar comigo, pode falar aí depois, ou tem o meu contato aqui. Bom, agora eu queria agradecer também a todo mundo da comissão, ao professor que disponibilizou o tempo aí e me convidou para poder fazer essa palestra para vocês, e a todo mundo que está presente aí assistindo e acompanhando, tanto aqui pelo Google Meet quanto pelo YouTube. Muito obrigado, e é isso. Valeu, Alexandre. Muito bom. Eu confesso que, apesar de ser biólogo, eu sou bastante ignorante no tema, não tenho vergonha de dizer isso. Então, eu tenho algumas dúvidas, tá, em relação a isso para tirar com você. Já até dei, assim, aula de meio ambiente, ecologia humana e tal, mas me considero ignorante no tema, de qualquer forma, né? A Maruza aqui no chat está perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Aí Pode disponibilizar. porque o vídeo a gente disponibiliza, né? Tá no YouTube, mas se você puder disponibilizar os slides, né? Aí a gente pode encaminhar também pro pessoal. Eu acredito que seja isso que ela deve estar perguntando. Eu mando aqui para o Hudson e depois o Hudson, acho que ele vai mandar o certificado para o pessoal e ele já encaminha os slides também. Ah, tá ótimo. Pode ser. Beleza. Eu tenho algumas dúvidas para tirar, mas a Lara aqui no chat está perguntando como poderíamos aproveitar esse biogás para uma ET, né? Se sim, como podemos fazer? Como que a gente pode aproveitar? Bom, a estação de tratamento de efluente, ela trata o efluente que é gerado no aterro sanitário, né, que é o chorume. E esse biogás ele pode ser utilizado para gerar energia, para poder você manter as instalações da ET. Talvez seria a principal alternativa, assim, a primeira coisa que se vem à cabeça seria isso, né? Você utilizar para gerar energia e manter aquela ET ali. Então, você vai estar gerando, você vai estar tratando o resíduo, que é o chorume, você vai estar gerando água potável, dependendo do tratamento que é feito na ET, e você vai estar gerando fertilizante como subproduto, e você não vai estar utilizando energia elétrica da rede convencional, você vai estar usando uma energia limpa. Então, acho que está respondido aí a tua pergunta, Lara. Bom, de cara aqui a Cíntia está perguntando aqui também em qual região de Campos fica localizado esse aterro. Aterro sanitário, para a construção de aterro sanitário, há normas, né? Vocês, não sei se a maioria daqui, eu já vi algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que estão fazendo engenharia, né? Então, eles estudam um pouco disso também. Há normas, a ABNT, né, para a construção de aterro sanitário. Então, o aterro sanitário tem que estar um pouco distante do centro das cidades. Por mais que não haja odores e tudo mais, mas ele tem que estar um pouco distante das cidades, distante de aeroportos e tudo mais. E esse aterro, ele fica em Conselheiro Josino. Conselheiro Josino fica a 30 quilômetros daqui do centro de Campos. Paula Santos, qual a Tem maior... pergunta da Paula também. Oi. Não, isso aí que eu ia falar, tem pergunta da Paula. Bom, eu estou lendo as que estão aparecendo aqui por agora, né? Se teve alguma outra ali, depois não, você... foram essas mesmo, por enquanto. Ah, tá, ok. Qual a maior dificuldade para a produção de biogás? A maior dificuldade são várias, na verdade, porque primeiro que é inconstante, né? A qualidade dos resíduos que você recebe no aterro não é previsível, né? Você não sabe o teor de matéria orgânica que vai ter nos resíduos. Então, você não sabe o quanto de metano vai ser gerado no final da cadeia de consumo. Então, a inconstância, os preços para você instalar uma usina de aproveitamento energético de biogás são bastante caros. Então, pensando assim, como engenheiro, né, a gente pensa no quanto que vai gerar e gastos, né? Então, esses dois principais motivos aí. A inconstância da produção e o custo. O biogás pode ser
uma opção de substituição viável para o gás doméstico? Pode sim. O biogás ele tem características bastante peculiares para ser utilizado como gás doméstico. Então, inclusive, ele é utilizado também como gás doméstico, ele serve para ser jogado diretamente na rede de gasoduto. Então, pode sim. Como está a adesão desse biogás a nível do Brasil? Pois, infelizmente, ainda temos muitos lixões. Pois é. Infelizmente, a gente tem muito lixão, muito mesmo, e muito que não está nem a perto de ser consertado, né? Porque uma alternativa seria você transformar esses lixões em aterros controlados. A diferença de um aterro controlado para um aterro sanitário é que o aterro controlado você está remediando um lixão. Você não pensou previamente para a construção desse aterro controlado. Então, não foi feita a impermeabilização do solo, não, não tem os dutos de drenagem nas primeiras células. Então, você está só remediando. Um aterro controlado, você começa a implementar as técnicas de aterro sanitário naquele lixão ali. Então, você vai recobrir, você vai compactar mais ou menos a quantidade de resíduo que dá para ser compactado por ali, e você vai começar a recobrir os resíduos e instalar as unidades de drenagem a partir dali, daquela quantidade de resíduo que já está ali. Olhando aqui a sua pergunta de novo, como está a adesão? Então, porque a implementação de usinas de biogás, para aproveitamento de biogás, não é o principal fator para você construir um aterro sanitário. A ideia o motivo principal para se construir um aterro sanitário é aterrar resíduo, não é obter energia, até porque para um método de obter biometano bem mais eficaz seria você construir biodigestor, onde você só vai colocar matéria orgânica ali e tudo mais. O aterro sanitário, você não sabe a quantidade de matéria orgânica, você não sabe qual é o tipo de resíduo que está indo ali. Por mais que haja o controle, por exemplo, o aterro sanitário não vai entrar resíduo hospitalar ali sem ser tratado antes, né? Então tem esses controles assim. Mas você não sabe a quantidade por exemplo, se meu computador quebrou aqui, eu vou jogar ali, não há aquela separação de material eletrônico que tem muito metal pesado para matéria orgânica. Então, a ideia principal, volto a dizer, para a construção de um aterro sanitário não é a obtenção de energia, é tratar resíduos sólidos. Você está fazendo o aproveitamento energético como uma forma de aproveitar aquilo que já estava ali, entendeu? Nesses aterros tem uma seleção, o Hugo Perucci, nesses aterros tem uma seleção dos materiais descartados, como a retirada de materiais descartados, entre outros. Então, é muito difícil você fazer essa seleção já no aterro. Então, essa seleção ela tem que ser feita antes de chegar lá no aterro. Porque você imagina, o aterro daqui de Campos, por exemplo, quando eu fiz a minha monografia, em 2017, ele recebia cerca de 300 toneladas por dia. Então, eu não sei se você consegue imaginar o quanto de resíduo é isso chegando por dia. Então, para você separar ali no aterro sanitário, você precisa de uma área enorme, você precisa de muita mão de obra para poder fazer isso. Então, os resíduos têm que ser separados na fonte. Você, em casa, aqui em Campos, a gente conta com a própria Vital, que é a empresa que faz a coleta de resíduos domésticos aqui de Campos. Ela tem também a coleta de material reciclável. Então, você, na sua casa, o ideal é que você separe esses resíduos, onde você separa os resíduos plásticos, papelão, papel, tudo mais, resíduo que possa ser reaproveitado ou reciclado, dos resíduos orgânicos. Karen Lopes, poderia falar um pouco sobre o funcionamento de biodigestor?
para tratamento de carga orgânica, tipo resíduos de cervejarias. A cervejaria, indústria de laticínio, elas utilizam, há muitos projetos aqui no Brasil que utilizam biodigestor. Por quê? Os resíduos que são gerados numa cervejaria, numa indústria de laticínios, como os exemplos que eu dei aqui, são basicamente resíduos orgânicos. E você está separando, você está colocando no biodigestor só matéria orgânica. Então, só vai acontecer e não há nada para poder impedir, não há nenhum fator de interferência na atividade microbiana. Então, aquilo ali é um ambiente controlado, um ambiente fechado, há controle de temperatura, controle de umidade, para que a conversão da matéria orgânica em biogás e em chorume, consequentemente, seja maximizada. Paula Santos, com toda a produção que temos no Brasil e com a preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente, você acredita que no futuro do biogás pode ser o único gás utilizado? Olha, há realmente um potencial muito grande para a utilização do biogás, mas eu te digo que seria meio que inviável, porque o consumo de gás no Brasil ou em qualquer outro país do mundo vai ser bem maior do que a produção de biogás em aterro sanitário ou em biodigestor, entendeu? Porque diversas casas que utilizam gás para poder alimentar o fogão, entendeu? O consumo é muito maior do que a produção. Então seria meio que inviável ser o único, até porque o biogás, o aproveitamento de biogás, a ideia disso, além de você estar utilizando um recurso que já é disponível, é você fragmentar um pouco a cadeia, né, de produção de energia, por exemplo. Você não só depender de uma fonte de energia elétrica, você ter alguma coisa a mais. Então, a ideia não é unificar, a ideia é diversificar, entendeu? Alexandre, eu tenho uma dúvida aqui, baseada até no. Pode dar acho que deixa eu ver aqui quem. Foi a Carla Borenha comentou aqui que a gente ainda tem muitos lixões no Brasil. Uhum. Se eu não me engano, eu estava lendo uma matéria esses dias aí, acho que cerca de 60% das cidades brasileiras ainda trabalham com lixões. Então, assim, ainda é a maioria ainda. Em relação ao biogás, está sendo avaliado, acho que desde 2012, 2013, não sei, um projeto que incentiva a produção de energia elétrica do biogás de aterro, né, por meio da criação de um mercado assegurado, eles chamam com valores de venda da energia que é produzida, né, para tornar o mercado de comercialização de biogás viável economicamente. Né? Então, assim, para tornar isso mais viável, porque não é uma tecnologia tão barata, né, de você começar. E aí eles estão criando esse mercado de valores para o biogás. Você acha que assim, é possível, de repente, num cenário bastante, talvez, utópico, isso dê certo, esse mercado de valores do biogás, e que a gente possa, por exemplo, substituir parte da energia de hidrelétricas nas cidades por energias provenientes de biogás? Isso é uma possibilidade? Em tese, isso já existe, né? Os leilões de comercialização de energia, eles são divididos de forma que a porcentagem, mas isso requer muita troca de mentalidade dos políticos que a gente tem hoje, dos governantes, para que eles incentivem ainda mais, porque a parcela de produção desses leilões é muito ínfima para a geração de biogás. Então, você já tem uma espécie de... Já é caro você instalar uma usina dessa para aproveitamento de biogás, né? E você ainda não tem muito o que fazer, né? Porque não tem tanto incentivo assim para venda, para as grandes... para você colocar, por exemplo, a Enel não tem muito por que comprar biogás, sendo que não tem preço para isso, né? Não tem uma tabela específica para isso. É mais fácil você vender para essas, como aqui em Campos a Vital faz. Vender para pequenas indústrias é mais viável.
ou utilização como biocombustível, como aterro, como que é o nome? O de São Pedro da Aldeia. Ele faz utilizar nos combustíveis da própria frota de carros e caminhões deles, entendeu? Há, há, há de ter um incentivo muito maior, um incentivo político muito maior para que isso ocorra, para a gente não depender tanto de hidrelétrica, como você mesmo falou. Então, É isso que eu imaginei também, essa questão do incentivo, né, dos governantes, dos governos de uma forma geral, até porque não vai ser fácil você modificar uma matriz elétrica igual a gente tem hoje, né? Não vai ser uma coisa sim. muito fácil você fazer essa modificação. Infelizmente, a gente é muito dependente da nossa matriz elétrica. Exatamente. Então, Tem restrições, inclusive ambientais também, né? Você tem que ver tudo pelo lado da sim, sim, sim. sustentabilidade e tal. Essas restrições ambientais talvez sejam as que dão mais dor de cabeça, assim, tanto os governantes quanto os engenheiros, as pessoas que pensam nesse processo, porque se a gente for parar para imaginar, em tese, em teoria, era para ser mais barato, né? Uma energia, pelo menos. Agora, eu faço uma aposta com você aqui que se a matriz é modificada e a gente passa para o biogás, na maioria das casas, por exemplo, a energia ainda é capaz de ficar mais cara ainda. Só pela contrapartida da questão ambiental, de sustentabilidade e de tecnologia usada para fazer isso. Né? É bem complicado mesmo. Mas ainda bem que ainda tem, pelo menos assim, esses programas de incentivo estão começando, né? Eu não sei se Sim, esse que eu falei já é um começo. aqui O agora, problema é que o biogás em si, a instalação das é, usinas é muito caro. Uma usina para um aterro de pequeno a médio porte é de 5 a 10 milhões, só para você começar a produção de biogás. Fora o material que você tem que comprar, fora depreciação de equipamento, fora manutenção de equipamento, fora pessoal capacitado para poder trabalhar, entendeu? Então são diversos custos pequenos e grandes que vão se acumulando ao longo da cadeia de produção, entendeu? Acaba sendo muito caro fazer E isso. agora, Por isso que a... agora, em relação a essa. Sim, pode falar. Pode falar. Não, eu dizia que por Não, isso tranquilo, que para concluir. a ideia de um aterro sanitário não é gerar energia, é aterrar resíduo. Faz-se isso como uma outra forma de aproveitar os recursos disponíveis. Isso que exatamente em cima disso que você falou aí, que eu ia comentar aqui, que o objetivo principal do aterro não é, né, gerar, pelo menos o primário, né, não seria gerar essa energia. E aí, uma questão mesmo, que eu não cheguei a pesquisar sobre isso. A gente comentou aqui que a maioria das cidades ainda, né, utilizam dos lixões. Eu não sei, em termos de custo, né, para fazer pelo menos um aterro controlado. Isso é um processo muito difícil, muito caro. É, é bem carinho, porque a ideia seria você fazer o máximo possível. Por exemplo, se a gente tem um aterro, o que tinha aqui na Codim, aqui em Campos, a gente não precisa ir tão longe. A Codim era um aterro, era um lixão. O ideal seria você remover todo o resíduo dali e tratar a área e não existir aterro controlado. Você vai remover os resíduos do lixão e transportar para um aterro sanitário ou para um incinerador, o método de tratamento mais viável. Só que isso é muito custoso. Você vai ter que ter operação de máquina para poder retirar, transporte de veículos de um lado para outro da cidade, o perigo que isso vai ser, né? Você está transportando uma grande quantidade de resíduo de um lado para outro da cidade, enfim, diversas coisas. Fora que, para você instalar você remediar um lixão fazendo com que ele se transforme em um aterro controlado, você tem que ter muita mão de obra e muito trabalho direto e imediato para você compactar aquele resíduo que está ali aparente, você começar a cobrir ele com solo e você fazer a impermeabilização, pelo menos daquela área ali, para que os futuros resíduos que vão ser depositados ali
não aumente a produção de chorume de biogás daqueles resíduos, porque o ideal seria você remediar ali, né, o lixão e não continuar jogando resíduo ali. Só que isso não acontece, né? A gente sabe que a maioria dos casos isso não acontece, né? Você faz a remediação para você continuar despejando resíduos ali naquela área. Então, o ideal é você fazer aquele palhamento de compactar e após impermeabilizar as áreas ali e instalar os drenos de captação de chorume e de biogás. Entendi, né? Mais ou menos o que eu estava imaginando mesmo. Hoje, todo resíduo sólido produzido em campos vai para esse aterro? Ou ainda tem ainda algum lixão por aí? Todo Você sabe? resíduo que é produzido em campos vai, em tese, vai para o aterro, né? Todo o resíduo que é coletado aqui em Campos segue para o aterro, sim. Né? Porque tem muita região que o pessoal dá aquele migué, né? Joga ali na frente, ou queima o resíduo, entendeu? Isso é praticamente impossível de controlar. Então, o que eu posso te afirmar com certeza é que todo resíduo que é coletado aqui em Campos dos Goytacazes, ele segue para o aterro. Os resíduos que são de... Isso que eu estou dizendo é resíduo sólido urbano. Os Aham, resíduos que seguem, que você separa na sua casa para coleta seletiva, ele segue para as usinas de triagem. Ele não vai seguir para aterro sanitário. Né? Ele segue para as cooperativas que a gente tem de reciclagem aqui em Campos. O resíduo hospitalar, por exemplo, ele não segue diretamente para o aterro. Antes ele passa pelo tratamento. Aqui em Campos é utilizado, devido à quantidade de resíduo que chega, essa característica, né, resíduo hospitalar, ele segue por um tipo de tratamento específico e depois ele vai para o aterro. O tratamento que é feito aqui em Campos é por autoclave. entendi. Perfeito. Alexandre, eu não sei se as minhas dúvidas, pelo menos, você conseguiu sanar. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui no chat, ou se alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade, eu particularmente adorei a sua fala, achei a palestra muito objetiva, né? Biogás é isso, serve para isso, é assim que a gente consegue. Achei excelente. Aí eu não sei se as pessoas têm mais alguma dúvida. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Hudson, quer dar alguma palavra? Não sei se o Hudson está aí. Oi, França, tá aqui. Não, por enquanto, sem pergunta. Bom, pessoal, quem está aí assistindo aí, que quiser abrir o microfone ou quiser fazer a pergunta pelo chat aqui mesmo, eu estou lendo aqui. E se eu souber, eu respondo. Eu acredito que a maioria das perguntas já deve ter sido feita, o pessoal já está agradecendo. Alexandre, gostaria muito de agradecer, cara, mais uma vez aí o seu aceite para estar aqui com a gente hoje. Tá? Como eu disse que gostei muito, tá? A Paula está pedindo também para disponibilizar material. Vou Aí disponibilizar material. vai se envia para o Hudson encaminha para a gente aí. Uhum. Então, eu queria agradecer aí a Olha só. todos também que estiveram presentes aqui até esse momento, os professores aí presentes, os alunos, e o CA mais uma vez aí pela parceria. Eu que agradeço aí, professor, pela oportunidade aí de, como eu te falei, explicar um pouquinho do que eu sei. E bom, pessoal, quem está com vergonha aí de perguntar, tem meu contato aí, eu já dei, é meu nome e sobrenome, @gmail.com. Quem quiser mandar alguma dúvida ou pedir material por e-mail, sintam-se à vontade, não fique com vergonha, pode mandar. E novamente eu queria fazer a propaganda aqui do meu curso vão abrir as inscrições agora no final do ano. Se inscrevam para o mestrado aí, o pessoal da graduação, ou quem já está na pós, tem o processo seletivo também para o doutorado. Se inscreva porque o curso é muito bom. Ótimo, perfeito, Alexandre. Eu queria também aproveitar que ainda tem muita gente aqui na sala, e só fazer uma outra propaganda aqui também, que foi feita na palestra da semana passada, da professora Aline, sobre o evento do Python of Science, tá, pessoal? Que vai ser esse ano todo online.
vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de setembro. Então, vocês procuram nas redes sociais aí, Pint of Science. Esse ano também vai ter o Pint of Milk, que é para crianças. É um evento de divulgação científica muito interessante e estão todos convidados a participar aí. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado aí, cara. Valeu mesmo. Pint of Science tinha que ser presencial, cara. Como o pessoal vai tomar verdade. cerveja? Mas nós vamos tomar cerveja online, com certeza. É o único jeito possível. É verdade. Valeu, gente, aí, ó. Um abraço e boa noite. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.